Vamos lá falar sobre o assunto de hoje? Eu fiz uma enquete nos stories falando da nossa manhã de ontem. As crianças estavam brincando, tinham acabado de acordar, acordaram tarde, e eu pedi para eles escovarem os dentes e eles foram escovar os dentes. Pegaram as escovas do banheiro e vieram escovar os dentes no sofá. E estavam pulando, escovando o dente. E aí eu filmei e coloquei pra vocês sem pretensão nenhuma, sabe? Coloquei lá, e aí, o que vocês fariam, né? E eu achei muito interessante as mensagens que eu estou recebendo, ainda estou recebendo de vocês. Alguns dizendo, não, eu não deixo porque lugar de escovar o dente é no banheiro, porque se abre a sessão uma vez vira regra. Outros colocando, qual é o problema, né? O objetivo é escovar os dentes, não importa onde é que ele está escovando, pode escovar na sala, no banheiro, enfim. Outros colocando, e muitos colocando assim, eu explico que é perigoso e não deixo. Eu explico que é perigoso e não deixo, né? Eu converso com meu filho sobre o perigo que tem de se machucar e não deixo, levo pro banheiro. E isso despertou um assunto pra gente trazer aqui, pra gente conversar e bater um papo aqui. E vocês vão me escrevendo aqui o que vocês pensam sobre isso, como vocês normalmente reagem, tá? Mas o quanto a gente impede os nossos filhos de viver a experiência, né? De coisas que às vezes a gente considera perigosas. Então vamos lá. Existem coisas que a gente não tem como deixar eles experimentarem, por exemplo, como atravessar a rua, né? Para ver o que vai acontecer, uma experiência. Eu não olhar para os dois lados, o que acontece? Eu não vou viver essa experiência. É por isso que o medo existe, né, gente? O medo ele existe para proteger a gente. Imagine as pessoas que, se a gente não tivesse medo de nada, né? A gente iria caminhar até uma ponte, a gente não ia ter medo de olhar para baixo, de pular dela. O medo, ele é proteção. Já viu o bebê, né? O bebê, ele não tem noção de perigo, porque ele ainda não tem o medo. O medo, ele vai surgindo ao longo da vidinha dele, né? Conforme ele vai crescendo, esse bebê vai aprendendo a sentir medo. Mas um bebê, quando tá engatinhando, se você coloca ele num lugar onde, no final, tem uma queda, ele não vai parar, né? Ele não vai parar. Embora alguns bebês, a hora que chega no final, ele entende que ali, opa, tem algo diferente, ele analisa o território. Reparem se vocês tiverem bebê em casa e façam isso. Coloque em cima da cama, tá? Não impeçam o seu bebê de olhar para baixo, tá bom? Coloque em cima da cama, deixa ele engatinhar. Ele vai engatinhar até a beira da cama. Quando ele chegar na beira da cama, ele não vai se jogar na beira da cama, certo? Ele vai parar, ele vai analisar ali, ele vai perceber, opa, que aqui o terreno é diferente, tem um declive, né? Tem um buraco aqui. Mas ainda assim ele vai se arriscar, porque ele não tem a percepção de corpo, né, de espaço, de queda, então ele ainda vai se arriscar e vai tentar. Alguns vão de cabeça e vão se jogando assim, porque eles não têm a noção que, né, pela gravidade eles vão cair e vão se machucar. Outros já têm a percepção de que se eles viram de costa, eles vão descer e vai ser mais fácil. E tudo isso é a sensação, é a experiência, tá? Porque ainda não tem tanto a noção de perigo, né? Não tem o medo dentro dele. Conforme ele vai crescendo e conforme a gente vai educando, esse medo vai aparecendo. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Com aquelas histórias que a gente fala assim, cuidado que tem bicho aí, não vai lá que tem bicho lá. Né? Cuidado que o bicho do saco, homem do saco, né? Na minha época era homem do saco. O homem do saco pega. Né? Hoje em dia tem muito bicho-papão, né? Por quê? Quando a gente começa a contar isso pra criança, a gente fala isso porque a gente quer evitar que ela se machuque, que ela vá até um lugar, que ela faça algo que eu não queira. Mas ela ainda não conhece o medo, ela vai começar a ter a experiência com ele. E se eu começar a conduzir o medo dessa forma, esse medo ele aumenta a partir de um ponto que a criança se torna insegura, né? E aí surge medo exagerado para tudo. E eu vejo muitos pais às vezes reclamando para mim, minha filha tem medo de tudo, escuta um barulho, ela tem medo, ela vai pro escuro, ela chora, ela grita. Pode ter relação com esses medos que a gente coloca na mente da criança quando ela é pequena, porque a gente quer impedir que elas façam algumas coisas, né? Esse é só um exemplo de medo, mas o que eu tô querendo trazer para vocês? O quanto a gente não deixa as crianças experienciar as coisas, né? Viver mesmo aquele momento, entender o porquê do perigo. E isso impede a criança de criar as próprias análises, percepções e tomar as próprias decisões quando eu, pai, mãe, não estiver presente com ela, não estiver no mesmo ambiente com ela, né? Ou seja, ela não cria responsabilidade. A responsabilidade está em mim, então eu sempre vou ter que vigiar, eu sempre vou ter que cuidar.
Desde que meu filho mais velho é pequenininho, eu sempre fui uma mãe que deixava ele viver as coisas, né? Até mesmo antes de estudar tudo isso, eu sempre tive isso dentro de mim. Se ele não passar por isso, como é que ele vai aprender? E eu sempre fui rotulada por amigos e pela família como louca, né? Gabriela, você é louca de deixar ele fazer isso. Você é louca, você é louca. Só que isso fortaleceu ele. O Pedro hoje ele tem uma noção muito maior do que crianças da mesma idade que ele sobre o que pode, o que não pode. Ele consegue tirar conclusões, ele consegue ter responsabilidade sobre algumas decisões dele que crianças da mesma idade não têm, porque ele viveu a experiência. Então, por exemplo, quando tinha uma escada e ele era bebê, jamais eu tirava ele da escada. Não, é perigoso, tira ele daí. Não, vamos aprender a subir dessa escada, né? Tanto que ele desce e sobe a escada desde muito pequeno, mesmo porque onde a gente morava, quando ele era pequeno, a gente não tinha elevador, né? O apartamento que a gente morava era um apartamento, um prédio de 4 andares apenas, e então era só escada. Então eu precisava ensinar ele a subir e descer, porque aquilo fazia parte da nossa vida, da nossa rotina. Se ele não aprendesse, eu ia ter que viver com grilo na cabeça, sabe? Com receio dele se machucar. Então a gente ensinou a segurar no corrimão, descer e subir, para não existir ali a possibilidade dele se machucar, uma vez que ele aprendeu, ele criou a habilidade, né? Ele desenvolveu a habilidade daquilo. O Davi, quando era pequeno, já contei isso aqui para vocês uma vez, a gente foi viajar e nessa viagem a gente pegou uma casa em que tinha uma escada muito grande. E ele tinha 1 aninho só, né? E a gente já não tinha convívio com escada, porque a gente já morava nesse apartamento e aqui tem elevador, que são 23 andares, né? E a gente mora no último andar, então a gente sempre usou o elevador. E o Davi, então, não tinha experiência com escada. E aí, quando eu cheguei naquela casa, eu falei, não, eu vou dedicar uns minutos aqui para ele aprender a subir e descer essa escada, pra gente passar essas férias numa boa. E ele aprendeu, e ele subia, ele descia sozinho as escadas. Ele tinha 1 ano, fevereiro, março, abril, 1 ano e 2 meses, tá? E ele aprendeu a subir e descer sozinho as escadas. E para tudo é assim, gente, quando eles estão em cama, eu ensinei eles a descerem da cama e subirem na cama sozinhos. Sofá, você deixa pular no sofá, eu ensinei eles a pularem no sofá, o perigo que tem o canto do sofá, como fazer para não cair do sofá. E assim eles vão vivendo as experiências. Então a gente precisa tomar cuidado com o excesso de cuidado, sabe? O excesso de proteção. Uma vez a gente estava viajando com 2 casais de amigos. A gente foi pra férias. E a gente estava num hotel e as crianças, né? Esse casal de amigos também tem filhos. Então pensa, aquele monte de criança, já mais criança que adulto. E na hora do café da manhã, as crianças estavam brincando ali no restaurante. Então, na hora do café. E tinha uma porta de correr de vidro, certo? E o batente da porta de correr era de alumínio. Então, corria o risco, né, da criança que ficava se abrindo e fechando ali, acabar prendendo o dedinho, cortava o dedo, enfim. O Davi era pequeno também. Ele já tinha 2 anos, ou ele ia fazer 2 anos. Acho que ele ia fazer 2 anos. Acho que ele ia fazer. Aí ele tava ali brincando e ele acabou achando a porta, né? Só que ele não mexia na porta de ir e vir, mas ele relava na porta, né? A porta era pesada, ele não ia conseguir ficar mexendo, mas ele relava na porta. Só que como tinha ar-condicionado, as pessoas que passavam de fora para dentro, de dentro para fora ali naquele lugar, elas abriam para entrar e fechavam de novo para o ar-condicionado não vazar. E ele tava ali perto brincando. Eu percebi, eu estava olhando, eu estava observando, tá? Mas eu não limitei a brincadeira dele, mas eu estava observando. Várias vezes eu chamei ele perto de mim e falei, olha, as pessoas passam ali, certo? Então você não pode colocar a mãozinha, porque se alguém abrir, vai pegar o seu dedo, vai machucar. E eu falava olhando nos olhos, falei várias vezes, falei com firmeza para ele entender que era sério. Ele percebeu isso, mas ele continuou brincando ali naquele ambiente e eu continuei observando. Quando eu via um adulto que estava chegando até a porta, que ia abrir a porta, eu sempre falava, Davi, se afasta da porta. Ele se afastava. Mas daí, uma garçonete do restaurante, claro, ela estava protegendo o ambiente, o restaurante em si, porque se alguma coisa acontece, né, o responsável é o restaurante, pelo local, a princípio, né, e aí ela veio pra mim e falou assim, olha, essa porta é perigoso, né, então seria melhor ele brincar em outro lugar? Né, tomar cuidado com isso aqui. Eu falei, não, pode ficar tranquila, eu tô percebendo isso e eu tô de olho. Eu falei, obrigada. Ela falou, então tá bom. Ela não gostou muito, porque a gente tem uma tendência a retirar a criança, né? A gente acha que precisa ser feito isso. Tira a criança dali, tira a criança do ambiente,
muda o foco, né? E não deixa a criança viver e experimentar aquilo. E aí ela saiu e os meus amigos na mesa, eles falaram assim, então você prefere, porque eu não pedi pro Davi sair, né? E teve um dos amigos que falou assim, então você prefere deixar o seu filho correr risco, ao invés de tomar uma decisão só pra deixar que ele viva a experiência? E ele foi bem grosseiro, assim, né, na pergunta. E eu falei, não é permitir que o meu filho corra riscos. Eu estou analisando os riscos, né? Qual é a probabilidade disso dar errado? Qual é a probabilidade das coisas acontecerem? Se eu estou observando, se eu estou olhando o tempo todo. Ele não está brincando e eu estou olhando para vocês e brincando com vocês. Eu estou olhando para ele o tempo todo. Só que eu estou olhando de longe. Ele não sabe que eu estou analisando ele. Mas é muito importante ele perceber que as pessoas estão entrando e saindo, a hora que ele precisa se afastar da porta. E ele precisa viver isso sozinho. Se eu ficar em cima dele o tempo todo, ou se eu impedir ele de viver isso, tirar ele daquele ambiente, ele não vai aprender. O dia que eu estiver conversando e não perceber que ele está perto de algum lugar, ele vai acabar se machucando. E eu vou precisar sempre estar em alerta. Ele não aprende a longo prazo. Então não é sobre permitir que ele corra riscos. É sobre avaliar o critério desse risco e o quanto ele pode viver aquela experiência ou não, né? Então ele está ali brincando, eu tô avisando ele quando os adultos estão chegando perto que ele precisa sair, né? E ele tá aprendendo a distanciar o corpo dele do perigo e ele está vivendo a brincadeira, ele está vivendo aquele momento e isso é aprendizado, né? Enfim, às vezes não fez sentido para aquele amigo que falou isso para mim naquele momento, talvez não faça sentido nunca, porque a gente precisa abrir a mente para entender isso. Mas o que eu quero trazer para vocês? Essa reflexão, certo? Do quanto a gente, para proteger as nossas crianças, a gente não analisa realmente os riscos e a gente impede deles viverem essa experiência por eles mesmos. E os acidentes acontecem, na maioria dos casos, porque a criança ela não sabe lidar com o ambiente porque ela foi super protegida ou direcionada o tempo inteiro. E a gente, como pai e mãe, se cobra e se culpa muito quando acontece alguma coisa e eu não estava vendo. Eu não estava olhando, eu não estava perto. Mas quem disse que você precisa estar perto o tempo todo? Você é guia, orientação, instrução. Você tem que estar ali enquanto a criança está no aprendizado. A hora que ela aprende, você precisa sair, porque ela precisa crescer sozinha, ela precisa se desenvolver sozinha, tá? Ela precisa perceber sozinha. Se ela precisar de você para tudo isso o tempo todo, ela fica dependente de você até pelo desenvolvimento dela, até pela percepção de certo e errado, de causa e consequência, e ela precisa ter isso sozinha. Vocês estão conseguindo entender? Se estão, coloca aí embaixo para mim. Então, gente, bebês, né, eles têm esse instinto de ousadia e de se arriscar. A gente nasce assim, tá? Sabe? A gente nasce com, ok, é perigoso, mas eu vou tentar. Ok, isso é difícil, mas eu consigo, né? Olhem os bebês. Eles não conseguem descer de um lugar, mas eles não desistem, eles tentam. Eles dão um jeitinho deles. Eles não conseguem pegar alguma coisa, pois eles sobem num lugar, sobem no outro, eles não desistem, eles são persistentes, determinados, ousados, certo? A gente tira isso das crianças com o nosso excesso de proteção. Desce daí porque é perigoso. Mas, por que não ensina a descer? Não sobe aí porque você vai cair. Quem falou que vai cair? E se a gente ensinar eles a aprender a brincar ali sem se machucar? Quem falou que vai cair? Sabe, a gente vai colocando uma crença na cabeça da criança de que ela não é capaz, de que ela é estabanada, de que vai dar errado quando ela tentar algumas coisas. Ensine sua criança, ensina ela a se proteger. Eu não estou dizendo para você fazer uma vez e sair de perto. Fique junto. Se é a cama que ela quer, se é subir no sofá que ela quer, dedique um tempo ali do lado dela para ela aprender a subir e descer sem se machucar. Tem crianças que vão precisar de alguns dias da sua dedicação para isso. Tem outras que vão precisar de algumas horas apenas. Cada uma se desenvolve de um jeito. Mas a hora que ela aprender, o risco de se machucar diminui significativamente, certo? Porque ela criou a habilidade nela, tá dentro dela, certo? Não faz mais parte de você. Agora faz parte dela. E desenvolver a criança com respeito, educar com gentileza, fazer com que a criança cresça saudável emocionalmente, é desenvolver as habilidades internas dessa criança, para que ela não fique dependente emocionalmente da gente a vida inteira, certo?
Faz sentido pra vocês? É isso que eu queria falar hoje, tá? Pra gente avaliar, vocês avaliarem aí esse excesso de cuidado e de proteção e entender que, às vezes, o não que a gente diz protegendo a criança frustra muito mais. Olha só o que eu vou dizer. Impedir a sua criança de experimentar as coisas é muito mais frustrante do que quando ela vive aquilo e percebe que deu errado. O que eu tô querendo dizer? Às vezes a sua criança sobe no local e você fala assim, filho, você pode cair daí do jeito que você tá subindo, certo? Isso eu tô falando para crianças pequenas, tá, gente? Crianças bebês, tô falando aí de 2, 3 anos. 4 anos em diante já é para ter aprendido isso. Se não aprendeu isso ainda com 4 anos em diante, tem que analisar se não tá tendo muita permissividade, tá? E aí a gente precisa entrar em ação, porque as crianças elas precisam dos limites para se desenvolverem sem bloqueios emocionais, certo? Então a permissividade ela prejudica, assim como o autoritarismo. Mas enfim, a gente tem que analisar, certo? O quanto disso está sendo saudável para a criança ou não e perceber, tá? Se vale a pena deixar ela se arriscar. Vale a pena deixar ela aprender, vale a pena deixar ela experimentar aquilo e até que ponto eu vou interferir nessa decisão, até que ponto eu vou interferir dela experimentar isso ou não. Porque quando eu falo pra ela assim, não vai fazer isso, não vai experimentar isso e tiro ela dali, a frustração dela é muito maior, porque o desejo em fazer aquilo é tão grande para um bebê de 1 ano, meses, 2 anos. É tão grande esse desejo, porque tá dentro dele essa habilidade, que é a mesma coisa que você tá tirando com a mão, assim, essa habilidade, falando, não tenha ousadia, não tenha atitude, não tenha determinação, não tenha vontade, não tenha curiosidade. E isso é muito mais frustrante para um bebê do que quando ele sobe num local e ele acaba caindo. E quando ele cair, cuidado com as frases, eu avisei, a mamãe falou, tá? Porque daí, a gente, inconscientemente, a gente tá dizendo o que pra criança? Acredite em mim, não em você. Sabe? Faz sentido? Porque se eu avisei que ia cair, ainda assim ele subiu, e quando eu falo, eu te falei, a gente tá dizendo assim pra criança, acredite em mim e não em você. E a autoconfiança é uma habilidade que a gente precisa para se desenvolver saudável na vida. Então, quando a criança cair, acolhe seu bebê, acolhe sua criança, né? E diga pra ela assim, o que aconteceu? Vamos entender o que aconteceu. Você foi muito pro cantinho? O que você precisava ter feito, então? Como é que você vai fazer da outra vez para não cair? E aí a criança vai criando a resiliência, vai focando nas soluções, né? Nos resultados, para que da próxima vez ela evite os erros, né? Ou aprenda com eles, porque erros são uma oportunidade de aprendizado. Erro não é oportunidade de fracasso, né? Ah, errou, tá vendo? Eu te falei, né? Não deveria ter feito. Então, gente, vamos tomar cuidado com as frases. Vamos pensar lá na frente quando a gente for cuidar do nosso filho. Vamos deixar ele viver essa experiência. Analisem mesmo. Eu comecei a live falando de atravessar a rua, né? Às vezes você não vai deixar teu filho experimentar atravessar a rua para ver o que vai acontecer, porque isso é um dano terrível que pode acontecer. Mas não é por isso que você vai sempre pegar ele no colo para atravessar a rua. Não é por isso que você vai sempre catar na mão e falar comigo para atravessar a rua. Abaixa a altura da tua criança, faz ela ver os carros. Olha para um lado, olha para o outro. Passou um carro. Nossa, você viu como é rápido esse carro? Gente, é de pequenininho que a gente ensina. Ai, Gabi, mas meu filho tem 6 anos agora e não sabe atravessar a rua. Faz o mesmo. Faz o mesmo. Se lá atrás você não fez, se lá atrás você não parou um tempo, quando ele tinha 1 aninho, abaixou, pegou na mãozinha dele, fez ele ver a velocidade do carro. Nossa, faz dói, filho. A gente precisa tomar cuidado. Vamos atravessar a rua agora. Olha para um lado, tá vendo o carro? Não. Olha pro outro, tá vendo o carro? Não. E aí, pode ir? Pode. O que a gente tem que fazer? Correr ou andar? Correr. Então corre! E corre. Entendeu? É lúdico, é brincar. Mas a criança tá percebendo. Hoje, quando eu vou atravessar a rua com o Davi, que tem 3 anos, eu pego na mão dele, jamais eu falo assim pra ele, vamos. Eu falo, e aí? A gente pode ir? Aí ele ainda não tem muita noção, né? Ele olha de um lado assim, meio estabanadinho assim. Daí ele olha e fala, pode? Daí eu falo, tem certeza? Olha só um carro ali. Ele, ai mãe, tem carro, espera, corre, espera. Daí passa o carro dele e fala, agora corre. E aí a gente corre, e assim, eu tô ensinando ele a atravessar a rua pela percepção dele. Eu posso ir ou não posso ir? Entende? E aí nós vamos ensinando as crianças. E pra tudo, gente, evitem os excessos de cuidado, tá certo?
Olha lá, uma colocou, achei que eu fosse doida de fazer isso pra atravessar a rua. Nada, você tá ensinando teu filho, e se um dia ele larga da tua mão? E se um dia você tá na calçada e sem querer conversa com alguém, você se descuida um segundo e essa criança solta da tua mão e vai pra rua? E se ela não aprendeu a atravessar a rua, qual é a probabilidade dela ser atropelada? Então a gente tem que pensar nessas coisas. As crianças, elas precisam ser independentes, tá? E para ser independente, eu tenho que ter a habilidade de ser independente. Eu tenho que ter percepção das coisas, eu tenho que saber resolver meus problemas, né? Eu tenho que achar soluções. Se eu não fizer isso, eu nunca vou ser independente. Então, para ser independente, eu preciso aprender. E a gente não aprende se a gente não vive. Combinado? Tem algumas perguntas aqui, vou aplicar isso hoje mesmo. Meu filho tem 4 anos e fica pulando no sofá e eu tô sempre repreendendo. Hoje será diferente. Isso! Sempre há tempo de começar, ok. É perigoso? É perigoso. Tem criança que cai de sofá. Um amigo do meu filho já quebrou a clavícula. Mas nunca a mãe parou para ensinar essa criança a pular no sofá. Sempre impediu, mas um dia ela pulou, mesmo a mãe não deixando, e ela caiu e ela quebrou a clavícula. Então, vamos ensinar como é que pode pular, de que forma. Então, o que a gente pode pôr em volta do sofá até você aprender a não cair, para evitar a queda, evitar que você se machuque. Vamos pôr almofada? Vamos criar um ambiente seguro para a criança desenvolver a habilidade. Depois que ela aprende, gente, não tem mais como se machucar, certo? E aqui, meu Deus, faço tudo errado, mas dá tempo de mudar. Mas meus filhos sempre foram atirados, porque eu os ensinei, tento fazer isso, igualzinho o meu, tá? Os meus sempre foram atirados, o que também, de um certo modo, é um risco pra gente como mãe, né? Porque daí eles são obstinados, né? Eles vão atrás, eles querem as coisas, e na infância isso exige muito mais da mãe, de ter o cuidado de ensinar, de falar, nem tudo assim pode, vamos com calma. Mas tudo é o equilíbrio, né, gente? Eu prefiro que eles sejam assim do que eles sejam calados, segurados, contidos, né? Impedidos de viver a experiência. A longo prazo, isso é muito mais prejudicial do que agora, né? Os riscos que eles acabam correndo por serem tão livres assim, né? Gente, é isso, tá bom? Não avaliem a opinião dos outros. Tem aqui uma mensagem. Às vezes deixo de fazer isso por imposição dos outros, de tantos outros encherem o saco e acharem que o que estou fazendo é errado. A gente precisa entender que o que a gente faz é certo. Olha só, eu estava no restaurante com vários amigos. A dona do restaurante lá, garçonete, sei lá, veio, falou comigo. Os meus amigos me criticaram e o meu filho continuou brincando lá. Porque eu tinha tanta certeza do meu porquê que o como que eu estava fazendo não era um obstáculo. Entenda, quando vocês tiverem a certeza do porquê vocês fazem as coisas com seus filhos, o como vocês fazem e o como as pessoas avaliam o que vocês fazem, não será obstáculo. Vocês não vão levar em consideração, tá? E o teu filho vai ser o teu filtro. O desenvolvimento saudável, a percepção, a inteligência, né? O teu filho mais perspicaz, que fala, né? Perspicaz. Você vai perceber isso nele. E isso vai trazer um prazer para você em continuar, em educar, em não levar para si o julgamento dos outros, ok? Quem está estudando é você para ser mãe, né? Quem está se empenhando para uma educação diferente é você. Então, os outros também não têm o dever de nos encorajar se eles não estão nesse caminho junto com você, tá bom? Isso depende só de nós, não depende dos outros, ok? É isso. Beijo grande e a gente se vê amanhã de novo. Amanhã é quarta, amanhã quinta-feira. Gente, tô perdida na semana. Amanhã é quinta-feira e a gente se vê com o último dia da nossa live, que é sempre de segunda a quinta, 7h30 da manhã. Eu vou abrir uma enquete no Story, se vocês preferem que a gente altere para 7h15, tá? Respondam lá pra mim, combinado? Beijos!